Seja muito bem-vindo ao canal Rogério 10 Matemática. Quanto é 5 dividido por, abre parênteses, 5 vezes 5, fecha parênteses, dividido por 5? Deixe sua resposta nos comentários. Mesmo sendo errada, não tenha vergonha. Quando você comenta a sua resposta errada, você diz para o seu cérebro que aquele erro foi importante para você não errar mais. Quando você não comenta, você não está dando importância para esse erro, então o seu cérebro também não vai dar. Isso quer dizer que você vai errar várias vezes de novo, porque não deu a importância. E aí? Acha fácil, difícil? Nessa questão, até quem usa o Pendas acerta. Porque o Pendas, como o M vem antes do D de divisão, muita gente pode cair na enrascada de achar que se deve calcular a multiplicação primeiro. E aqui a pessoa vai calcular a multiplicação e vai acertar. Por quê? Porque primeiro deve-se calcular a multiplicação, neste caso, por estar entre parênteses. Se tirar o parênteses, você vai ter que calcular a primeira divisão. Por quê? Porque a divisão e a multiplicação são do mesmo nível. Por serem do mesmo nível, ninguém tem prioridade um sobre o outro. Como ninguém tem prioridade sobre um ou outro, você vai sempre da esquerda para a direita, entendeu? Quando tem prioridade um sobre o outro, aí sim, você vai calcular primeiro que tem prioridade. E o Pendas passa esse equívoco aqui, equívoco de você achar que a multiplicação deve ser calculada antes da divisão. Então, cuidado com o Pendas, tá? Para quem não lembra, ou esqueceu, não sabe, Pendas é uma forma de você calcular as prioridades das operações. Ou seja, primeiro você vai calcular os parênteses. P de parêntese, E de exponenciação, que é a mesma coisa que potenciação, M de multiplicação, D de divisão, e A de adição e S de subtração. A de adição também é chamada de subtração, tá? Subtração não, de soma. Ok, tá? Então esse S aqui é de subtração, não de soma. Porque aqui o A já está representando a soma já. Que é a adição. A adição é igual a soma. Que é a mesma coisa. A operação de soma você pode chamar tanto de soma quanto de adição. Então aqui passa a falsa impressão de que o M, divisão, deve ser calculado primeiro. Não. Você não deve calcular a multiplicação primeiro. A multiplicação é do mesmo nível de divisão, tá? Não tem prioridade. Então vamos calcular, galera. Um abraço para Maria de Campinas, João de Belo Horizonte, Noemi de Foz do Iguaçu. E você, de onde é? Deixa aí nos comentários qual é a sua cidade, seu estado, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua dificuldade. Deixa aí nos comentários, participe. 5 dividido por, abre parêntese, 5 vezes 5, fecha parênteses, dividido por 5. Bom, como eu falei, a gente vai primeiro calcular a multiplicação. Então, como a gente vai primeiro calcular o que está dentro do parênteses, por isso que a gente vai priorizar a multiplicação, o parênteses serve para isso, então a gente vai repetir tudo que está fora do parênteses. Então, vai repetir o 5 e o seu divisor aqui, símbolo de divisão. Nós temos a operação da divisão, da multiplicação e da divisão novamente, tá? A gente vai repetir todo mundo que está fora do parênteses e vamos calcular o que está dentro do parênteses. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 5 dá 25. E aqui eu vou repetir o que está fora do parênteses também. Então, no lugar de 5 vezes 5 dentro do parênteses, eu substituí por 25, tá? 5 vezes 5 dá 25. Então, eu deixo aqui no lugar do que está entre parênteses, o 25. E aqui eu repito 5 e repito aqui. Eu repeti todo mundo, tá? E agora eu tenho um monte de divisões aqui. Eita, agora, uma forma de eu simplificar a divisão é transformar em frações, entendeu? Então, eu vou pegar o 5 e vou botar... Não, vamos calcular isso aqui. Vai ser chatinho, mas vamos calcular. 5 dividido por 25. Bom, aqui eu vou botar o 0 e vírgula, e aqui eu vou botar um 0, tá? Aí vai ficar 2 vezes 25 vai dar 50. Pronto. 50 menos 50 dá 0. Vai ficar... Então, 5 dividido por 25 dá 0,2. Aí eu vou dividir por 5.
eu posso pegar esse 0,2 e dividir por 5. Ou então eu posso transformar em fração. 2 sobre 10. 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Então eu tenho uma divisão aqui. Como é divisão de frações, o 5 é como se tivesse um 1 aqui e eu vou inverter. Aí vai ficar a segunda fração, tá? Aí eu repito a primeira fração e faço a inversão da segunda. 1 sobre 5. Ok? Olha, quando tem uma divisão de frações, uma forma de resolver isso é transformar numa multiplicação. Para transformar numa multiplicação, eu repito a primeira fração, mudo o símbolo de divisão para multiplicação e inverto. Onde era 5 sobre 1, vai ser 1 sobre 5. Pronto. Aí eu vou multiplicar. Denominador com denominador dá 2 vezes 1 dá 2. Numerador com numerador, tá? Numerador com numerador, 2 vezes 1 dá 2. E denominador com denominador. Essa parte de baixo a gente chama de denominador. E a parte de cima a gente chama de numerador. Então eu multiplico o numerador com o numerador, ou seja, a parte de cima com a parte de cima. E o denominador com o denominador, a parte de baixo com a parte de baixo. 10 vezes 5 dá 50. Vai ficar 2 sobre 50. Aí 2 sobre 50 para simplificar, vai ficar o quê? Dividido por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 50 por 2 dá 25, entendeu? 2 vezes 25 dá 50. 2 vezes 1 dá 2. Então, eu pego o 2 para simplificar e eu divido por 2, vai dar 1. É a mesma coisa que eu faço embaixo. Eu divido em cima e embaixo por 2. Divido 2 por 2 e divido 50 por 2. 50 dividido por 2 dá 25. Então, 1 sobre 25. Essa é uma forma de deixar a resposta. A outra resposta eu tentei deixar a forma de fração. Que aí eu vou pegar 1. Quer dizer, eu deixei como fração. Agora eu posso, uma outra forma de deixar essa resposta é fazer isso. Ó. 55. Aí eu vou ver o seguinte. Aí eu vou calcular. 1. Eu vou botar o 0. Ok? Agora nós temos o 1 que vamos dividir por 25. Epa, esqueci o coisa aqui. Eu vou até apagar isso aqui. Vai ficar o seguinte, vai ficar 1 que eu vou dividir por 25. Ficou bonitinho agora, deu para entender? 25. Vou ver com dificuldade. Pronto, ficou bonito agora. 25. Agora, como eu calculo isso? Sabe calcular? Dividir 1 por 25? Vamos dividir? Bom, note uma coisa. Como 1 é menor do que 25, a gente vai ter que botar um 0 aqui. Se eu boto um 0 aqui, eu vou botar outro 0 aqui embaixo. Ok? E aí, 10 continua menor. 10 continua menor. Então, como 10 continua menor, eu vou do que 25, vou botar outro 0 aqui e botar uma vírgula e um 0 aqui. Aí, veja uma coisa. O 100 está maior do que 25, então a gente para por aqui. Agora a gente pode dividir. Por quê? Porque só dá para dividir se for maior, né? Se for menor, não dá para dividir. Então tem que ser maior. Então vamos lá. Vamos pegar o 100 e dividir por 25. Dá quanto? Pense aí. Qual é o número que eu multiplico por 25 e dá 100? 1 vezes 25 dá 25. 2 vezes 25 dá 50. Então 4 vezes 25 dá 100. Né? Ó, 25 só é 4 vezes 25, galera. 4 vezes 25 dá 25 com 25 dá 50. 50 com 50 dá 100. Okay? 50 com 50 dá 100. Bom, aí deu 0 aqui, resposta 0,4. Então, a gente pode deixar a forma assim, a resposta tanto 1 sobre 25 quanto 0,04, tá? Olhando assim, parece muito diferente, né? Visualmente você escrevendo a escrita é diferente, mas significa a mesma coisa. 1 sobre 25 avos é a mesma coisa que 0,04, tá? É a mesma coisa. Então, são formas diferentes de representar. Você pode representar 1 sobre 25, uma forma simplificada, né? E a outra forma seria 0,04. Se você achou 0,04 em seus cálculos, ou então achou 1 sobre 25, as respostas estão corretas porque são a mesma resposta que foram
escritas de forma diferente, tá? É a mesma resposta, escritas de forma diferente. A resposta é a mesma, só que uma está em decimal e a outra está em fração, ok? E aí, galera, quanto é o valor dessa expressão aritmética? 5 dividido por 5, abre parênteses, vezes 5 vezes 5, fecha parênteses, dividido por 5. Bom, a resposta deu 1 sobre 25, é a forma de fração, ou então a resposta é 0,04, que é a resposta em forma de decimal. Se você encontrou outra resposta, coloque aí nos comentários. Às vezes pode estar certa. Por quê? Porque se eu botasse 4 sobre 100, também estaria certo, só não estaria simplificada, né? Porque dá para simplificar. 4 sobre 100 você pode simplificar por 4. Divide o 4 por 4, que vai dar 1. Divide o 100 por 4, que vai dar 25, ficando o nosso resultado 1 sobre 25, ok? Mas se você botar 4 sobre 100, também está correto. Se você botar 2 sobre 50, também está correto. Mas é claro, isso numa prova é bom simplificar. Porque apesar de 4 sobre 100 ser a mesma coisa que 2 sobre 50, que é a mesma coisa que 1 sobre 25, o seu professor pode querer que esteja na forma simplificada, que é 1 sobre 25. Ok? Até o próximo.